Você já mencionou em algumas entrevistas que você teve um convite da Toro Rosso, né? Sim. Na época era um patrocínio de $500 mil, alguma coisa assim que eles queriam que eu levasse. Mas eu estava desgostado daquilo. Você vê, nem é um valor. Não é pelo valor. Eu não queria estar naquele mundo mais. Era tão... Sabe? Que eu queria sair fora. E aí, NASCAR foi a primeira coisa, porque me ligaram para oferecer um treino. Fui, achei interessante. Falei, eu vou fazer algumas provas, a gente decide. E eu fiquei apaixonado pelo ambiente da NASCAR. Aquilo lá, porque é totalmente o oposto da Fórmula 1, né? Sim. Tipo assim, NASCAR, do motorista do caminhão ao piloto, todo mundo é apaixonado por aquilo. E todo mundo se conhece, né? Tipo, já falei várias vezes, em várias entrevistas, né? É o piloto frequentando a casa do motorista, é o piloto frequentando a casa do mecânico, mecânico... Pô, eu lembro que quando o meu crew chief, que é o meu engenheiro que chama lá, né? Quando o pai dele faleceu, praticamente a equipe toda foi no velório do pai dele, né? Pô, uma coisa muito mais humanizada. O cara não sabe o nome, não né? sabe nem o nome, não sabe de nada. Então, isso que me despertou muito. Lógico, as corridas eram muito legais. Pô, a primeira corrida minha foi em Daytona. Pô, fiquei apaixonado por aquilo, né? Mas aquilo que me fez ficar lá, naquela época lá. Mas, se pudesse ter um passarinho no meu ouvido, tenta ir pra Indy, faz alguma coisa lá. Isso que eu me arrependo de talvez não ter feito, diferente. Eu lembro que bem mais tarde você chegou a fazer uma prova de Indy Lights, foi super bem também. Eu fiz a pole, eu tava liderando a corrida e o cara se arremeteu atrás, pegou na minha roda traseira. Pois é. E quando a pessoa pergunta, mas você arrependeu daquilo que aconteceu na Fórmula 1? De novo, o problema foi aquilo, o problema foi não ter um empresário que estava lá junto comigo olhando os meus interesses. Esse é o problema. O problema não é o acidente, você pegou na zebra. Não, foi aquele carro ruim que você pegou. Entendeu? Então o problema daquilo lá foi não ter um empresário que estava junto comigo, que pudesse me ajudar, me orientar, que estaria olhando os meus interesses, entendeu? Eu tinha o Flávio, que era o dono, não dono, né? Meu diretor, chefe da equipe, e era meu empresário também. Então ele decidia tudo que ia acontecer ali, entendeu? Não era só meu empresário falando, não, era o empresário, era o dono da equipe, o chefe da equipe, era tudo, né? Ele que tomava todas as decisões. Então, além da equipe, do piloto também. Então, o problema era não ter alguém entre eu e ele, entendeu? Que é uma coisa que eu falo, que eu falei próprio pro Durham, eu falei para ele quando a gente estava aqui no Brasil, em Interlagos, ele me perguntou do Flávio. Eu falei, o que você acha do Flávio? Eu falei, olha, cara, é um cara muito inteligente, mas ele tá olhando os interesses dele, né? Então, assim, ele tem diversos pilotos, depende do ano, enfim. Mas o que você precisa é que seja seu pai, seu empresário, sei lá, seu advogado, alguém. Você precisa ter alguém entre você e ele. Não pode ser só você e achando que o Flávio vai estar olhando para sua carreira. Não, você precisa ter alguém entre você e ele. Lógico, tem muita gente que o Flávio fala assim, beleza, você quer andar aqui ano que vem, mas você tem que assinar aqui que você é piloto da minha academia de pilotos. E aí eu vou decidir quanto que a equipe vai te pagar, porque eu vou ficar com 20%, 30% que seja. Comigo foi assim. Sim. E na época eu escolhi ir para lá porque eu estava falando Fórmula 2. Estava disputando o campeonato com o Hamilton. Brigamos até a última prova. Em 2006, quem foi campeão? O Alonso. Então, qualquer pessoa normal, é como se fosse hoje na Fórmula 2. O que você vai fazer? As primeiras 4 portas que você vai bater é Mercedes, McLaren, Red Bull e Ferrari, né? Sim, Sendo piloto de Fórmula 2, você vai fazer isso. Pô, você chegou lá na Red Bull, você bateu na porta, o cara... Pô, eu tomo aqui... tá bom, vou te oferecer um contrato. Você vai falar não? Então, a primeira porta que eu bati na época foi da Renault, porque tinha sido acabado de ser campeão, ou ia ser campeão aquele ano. Eu bati na porta lá, falei, né? Vamos conversar pro ano que vem? Não, tá bom. A gente te oferece um contrato assim, o ano que vem é piloto de teste, depois você vai correr 2 anos. Sim. A única coisa que você tem que assinar com o negócio do Flávio, que aí você vai ser piloto do Flávio. Tá bom, você vai me botar para correr, onde que assina? Então, eu falei pro Durham, você tem que ter alguém olhando os seus interesses, porque ele vai estar olhando os interesses dele, entendeu? Então, é isso que eu recomendo, é isso que eu falaria para mim mesmo naquela época, para mim e pro meu pai. Falei, é um cara que tem, na minha época, tinha 8 pilotos na Fórmula 1, 7 pilotos na Fórmula 1, era Kovalainen, Fisichella, Alonso, eu, Weber... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas de cabeça eram 6, 7 pilotos do grid de 20 carros, 1/3 era dele. Sim. Então ele vai fazer o que é melhor para ele, entendeu? Fora os pilotos que ele tinha na Fórmula 2, né? O Grosjean, sei lá o quê, enfim.
todos aqueles pilotos da academia Renault. Então, assim, ele vai ver o que é melhor para ele. Onde eu consigo ganhar mais dinheiro? Tá bom, eu tiro esse, boto aquele, isso, aquilo. Então, você precisa ter alguém no meio ali para defender os seus interesses, né? Sim. Você acha que o Felipe Vargas podia ter sido essa pessoa ou era mais um cara técnico? Não sei. O Felipe Vargas, ele é o melhor cara que tem no computador para tomar decisões, acertos, aquilo. Você ser um assessor... Você tinha uma relação muito boa, né? Por isso que eu digo. Mas eu acho que é diferente. Você precisa... Eu acho que é mais um advogado ou uma pessoa bem conectada no esporte. Porque você precisa ter uma política da boa vizinhança, precisa ter entrada nos lugares, sabe? Lógico, você tem aquele empresário, Jean Todt, Flávio, isso, aquilo, que eles são politicamente muito bem conectados, mas depois você tem aquele cara também que consegue conversar com todo mundo, seja um advogado, o primo do Carlos Sainz, por exemplo. É um cara que nunca teve na Fórmula 1, mas subiu com ele e conheceu todo mundo lá, é um cara que está olhando, tudo bem, ele não tem ninguém em cima dele, mas o Alonso tem o Alberto lá, que fica entre ele e o Flávio, na época, né? Hoje em dia nem sei se tem mais, mas não tem mais o Flávio, mas sempre andava o Alonso junto com o empresário dele. Acima deles tinha o Briatore, mas tinha sempre aquele Alberto lá que estava, né, só cuidando do Alonso. Quer mais conteúdo como esse? Acesse aqui os vídeos que estão listados na nossa descrição e também aqui ao lado para conferir tudo que tem de melhor no canal Automotor por Reginaldo Leme.